Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, povo lindo e abençoado, porque é assim, o povo de Deus é lindo e abençoado, porque transmite alegria por onde quer que vá. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã maravilhosa, eu quero compartilhar com você uma palavra rapidinha ao seu coração, para você entender que mesmo que o Senhor te ame, Ele não vai impedir que você aprenda com as dificuldades impostas na sua vida. Eu quero compartilhar com você o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, o verso 5 apenas, que diz assim: Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Somente até aí. Queridos, quem não conhece a história de Marta, Maria e Lázaro? Eles eram 3 irmãos a quem Jesus amava. E a Bíblia diz que eles eram amigo íntimo. Lázaro era amigo íntimo de Jesus. Bom, nós também sabemos que Lázaro foi acometido por uma enfermidade, e a Bíblia não cita qual é, mas não é o que vem ao caso nesse momento. Mas essa enfermidade levou Lázaro à morte. Porém, quando Jesus foi avisado, porque uma das irmãs de Lázaro mandou o mensageiro levar o recado para Jesus, que estava a 2 dias distante da cidade onde eles moravam, que era Betânia. Então o mensageiro chega lá e diz a Jesus que o seu amigo Lázaro se encontrava enfermo. Jesus já sabia, porque nós sabemos que ele era 100% homem, mas ele também era Deus. Então ele já sabia a enfermidade de Lázaro e com certeza também sabia o desfecho que teria essa história, essa questão dessa enfermidade na vida daquele seu amigo íntimo, a quem ele amava. Queridos, como nós, lendo, sabemos, Lázaro vem a falecer. E quando Jesus chega na cidade de Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. 4 dias. E quando Jesus chega ali, as irmãs de Lázaro vêm a ter com ele. Fala: mestre, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não havia morrido. Queridos, e a resposta de Jesus para elas é que ele dorme. Mas que essa enfermidade, que isso não era para a morte, mas era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Irmãos, não é diferente de hoje, na minha vida e na sua vida. Em todo o tempo, de Gênesis a Apocalipse, nós podemos observar que a única coisa que Deus quis e quer ainda hoje, 2023 anos depois do nascimento, morte e ressurreição de Cristo, é que nós venhamos entender e compreender que Ele tem nas mãos o controle de todas as coisas. Queridos, como nós dificultamos as coisas de Deus nas nossas vidas. A única coisa que Deus quer de Gênesis a Apocalipse é nos fazer compreender que precisamos exercer a nossa fé, que por sinal não precisa ser do tamanho de uma montanha, porque a Bíblia nos diz que a nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, que é o mínimo grão existente na face da terra. Se nós tivermos um pouquinho de fé, o mínimo, Ele faz. Mas como que é tão difícil nós compreendermos isso, meu Deus do céu. Quando Jesus chega e Marta e Maria diz para eles: mestre, se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E quando ele abre a boca para dizer:
ele não morreu, ele dorme. Aí ela diz, ainda assim, falando ali com Deus, com o próprio Deus, diante da sua face, ela fala, nós sabemos que ele vive na eternidade. E ele fala, não tenho eu dito que se credes verás a glória de Deus? Queridos, é a mesma coisa como se eu e você, que confiamos em Deus, nós pudéssemos atentar para essas palavras, porque se não fosse necessário entendermos assim, essa história não estaria escrita aqui na Bíblia, que para mim é o nosso manual de sobrevivência na Terra. Todas as histórias existentes na Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, está escrito aqui para eu e você lermos, meditarmos, transferir a nossa vida para tal história e vivenciarmos o conceito, o contexto da história nos nossos dias atuais. Por que é tão difícil entender isso? E isso faz com que eu e você nos tornemos pessoas aflitas, desesperançosas, agitadas, frustradas, decepcionadas. Só que tem uma diferença. Para Lázaro, Marta e Maria serem tidos como amigos íntimos de Jesus, com certeza eles eram pessoas idôneas, eles eram pessoas justas, corretas, andavam no caminho de Deus e desviava do mal, queridos. É o que nós precisamos de fazer hoje. A Bíblia fala em algum momento aqui que alguém precisa ser perfeito para obter a salvação? Não, porque se fosse assim, Zaqueu não teria se convertido, Pedro não teria se tornado discípulo, né? Tomé não teria se tornado um discípulo de Jesus, Paulo não teria se tornado um apóstolo de Jesus, porque Paulo era um dos maiores perseguidores dos cristãos daquela época. E ele foi um dos maiores missionários, o maior discípulo, e que não andou com Jesus, mas que ganhou a maior quantidade de almas para Jesus. E até hoje ganha, porque tem gente que se converte em ler, somente ler a história de Paulo, as cartas de Paulo, as igrejas. Então, meus irmãos, queridos, em nome de Jesus eu quero te falar, olha aqui o manual, esse é o nosso manual de sobrevivência na Terra hoje. Para nós nos fazermos amigos íntimos de Jesus, nós só devemos meditar nessa palavra e nós vamos encontrar inúmeras histórias que nos fazem entender que se nós tão somente obedecermos a Deus e se crermos, nós veremos a glória dele. Por que é tão difícil entender isso? Por que é tão difícil trabalhar na sua mente que você sozinho não faz nada? O pastor não consegue fazer nada por você a não ser orar e te orientar. Os seus pais não conseguem fazer nada por você a não ser te ensinar e te educar. Quem faz o milagre é Deus. Sabe, eu coloquei na minha cabeça e no meu coração que quando eu estou passando por um momento de dificuldade que eu não consigo resolver, que eu olho para um lado, parece que não tem saída, eu olho para o outro, parece que não tem jeito, parece que não tem solução, sabe para onde que eu vou? Eu vou para os pés do meu Pai Celestial, porque não tem nada que em lágrimas eu peça para Ele que Ele não faça, mas com uma condição. Para eu obter de Deus essa intimidade com Cristo, eu preciso não viver mais eu, mas deixar que Cristo viva em mim. Eu preciso matar as minhas vontades para fazer a vontade do meu Pai. E é dessa forma que eu vou ver a glória de Deus. Marta, Maria e Lázaro eram íntimos de Jesus, ao ponto de Lázaro morrer, ficar dentro do sepulcro 4 dias e Jesus chegar e falar para eles, para Marta e Maria:
todo o povo que estava ali chorando, velando o corpo de Lázaro. Tirai a pedra. Querido, qual é a pedra que está te impedindo de enxergar que se você tiver intimidade com Deus, com Jesus Cristo, com certeza você vai vivenciar os milagres que Ele prometeu para você, e aqueles que você busca, mas que estejam alinhados com a vontade de Deus para o seu coração. É isso. Enquanto nós não compreendemos isso, o Senhor não vai fazer o que Ele fez lá no versículo 25. Ele diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Crer. Falar que crê é uma coisa. Acreditar de verdade é uma outra coisa muito diferente. Sabe o que Jesus faz? Lázaro vem para fora. Mas para Lázaro vir para fora, foi necessário retirar o impedimento, que era a pedra que estava tampando o sepulcro. Então eu te convido a tirar essa pedra. Desespero, ansiedade, frustração, impulso, tristeza, medo, falta de fé. Todos esses impedimentos vão te impedir de se tornar amigo íntimo de Jesus. Enquanto você não atentar para isso, você não vai conseguir viver os milagres. Você, de fato, vai seguir inconstante na sua vida espiritual, porque você não consegue alimentar o espírito. Queridos, o corpo físico e a alma, que é invisível, mas que guarda os seus sentimentos, os seus desejos e prazeres, é que formam a carne. E dentro desse mesmo corpo há um espírito que foi dado por Deus. E esse espírito precisa ser fortalecido através da palavra, através da leitura, da oração, do jejum, da consagração, da meditação na palavra de Deus. Esse Espírito, aliado ao Espírito Santo de Deus, é que vai te fortalecer para entender que você precisa se tornar íntimo de Jesus para alcançar ao Pai. Amado irmão, amada irmã, não é tão difícil assim. Deixa as suas vontades, guarda seus desejos lá no fundo do baú e deixa vir. Deixa fluir a vontade de Deus na sua vida, porque você vai viver o melhor de Deus. Lázaro morreu, ficou no sepulcro 4 dias, mas quando Jesus chegou, foi necessário remover a pedra. E quando a pedra foi removida, Jesus chama Lázaro e ele vem para fora. Para quê? Para continuar sendo espelho na vida das pessoas que precisavam olhar para ele e dizer: eu quero servir a Deus, assim como este tal Lázaro, que foi sincero na sua forma de agir e por isso vivenciou o milagre de Deus. Sabe, é necessário. Estava eu outro dia no culto e quando eu chego no culto, irmãos, eu esqueço dos meus problemas. E eu comecei a adorar o Senhor e gesticular, e eu grito, e eu pulo, e eu danço. E tinha no banco da frente uma criança de uns 4, 5 anos. E ela olhava para mim e ela sorrindo, gesticulava. Ela esperava eu fazer os gestos para me imitar. E ali o Senhor, o Espírito Santo de Deus, falava aos meus ouvidos: é desta forma que o meu povo precisa vivenciar a sua vida terrena para obter de meus milagres, sendo o espelho na vida dos meus pequeninos. Quem olhar para você, assim como olhar para mim, precisa querer servir ao Deus que nós servimos.
com sinceridade e com verdade. Não tem nada nessa terra que seja mais prazeroso do que você se tornar testemunho, do que você se tornar espelho para alguém querer imitar os seus passos na trajetória com Cristo. Isso é maravilhoso, isso não tem preço que pague, é muito mais valioso, meus irmãos, minhas irmãs. É necessário nós atentarmos para isso. Queridos, a única coisa que Deus quer é que nós venhamos ganhar almas, povoar o reino de Deus nos céus. Amém? Vem orar comigo agora, para que nós possamos entender esse privilégio que Deus nos dá. Todos os dias de manhã, quando nós acordamos e sentimos o fôlego de vida do Espírito que habita em nós. E que nós possamos e temos a oportunidade de fazer hoje o que deixamos de fazer ontem, de acertar hoje naquilo que erramos ontem, de arrepender hoje no pecado que cometemos ontem. Amém? Pai, nesta hora eu quero convidar o Senhor, Pai amado e querido, a se fazer presente na vida de cada irmão, de cada irmã. Senhor, essa alegria que existe no meu coração, Pai, de me tornar, muitas das vezes, um exemplo na vida de alguém. Senhor, eu te louvo e te exalto, porque maior riqueza, Pai querido e amado, é ganhar uma alma para o teu reino. Senhor, então eu profetizo na vida de cada irmão, de cada irmã, que os olhos espirituais estejam abertos ao ponto de que eles possam entender, Pai querido, que a Bíblia é o manual de instrução de vida para os nossos dias de hoje. Pai amado, em nome de Jesus, visita cada coração nesta hora. Pai querido, visita cada irmão, a cada irmã, essa irmã, Pai amado, que acordou frustrada, que se sente, ó Pai querido, abatida por causa dos problemas, que se sente, ó Pai amado, com o coração apertado por causa das dificuldades da vida em que ela enfrenta. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, visita o coração dela agora, Senhor, e derrama sobre ela o bálsamo de Gileade, aquele que cura, Pai amado, aquele que transforma a tristeza em alegria, aquele que transforma a ansiedade em fé, aquele que transforma o medo na certeza e convicção de que o Senhor está trabalhando, de que o Senhor, Pai querido, está no controle de todas as coisas. Visita, Pai amado, o coração deste irmão, Pai querido, que tem passado por dias difíceis, meu Deus, pela frustração talvez de ver o seu casamento sendo destruído pelas astúcias do inimigo. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, traz paz para esta família, aonde o filho se encontra nas drogas, traz alegria, Pai amado, para essa mãe que já disse que não aguenta mais, Pai querido e amado, esta situação. Meu Deus, entra, Pai, com a provisão necessária na vida do teu povo. Pai, mostra para eles, ó Deus amado, que se tão somente se colocarem nos caminhos do Senhor, Pai querido, e se fizerem amigos íntimos, ó Pai, do Senhor, o Senhor vai se levantar e vai, Pai querido, entrar na peleja para com eles. Meu Deus amado, em nome de Jesus, essa é a oração que eu te faço. Esse irmão, essa irmã que abandonou o barco, ó Pai, por causa de alguma dificuldade, de alguma tristeza, que se encontrou, que tropeçou no meio do caminho, mostra para ele que tão somente, ó Pai querido, se ele se arrepender, o Senhor, Pai amado, vai ter com ele novamente e vai tomar o controle da vida dele para que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, a tua palavra é: se crerdes, verás a glória de Deus. E eu deixo essa palavra através desta oração para o coração de cada um neste dia, em nome de Jesus. Espírito Santo, envolva teus filhos nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por esta oportunidade. Que Deus ligue no céu essa oração que foi ligada na terra e desligue das suas vidas todo o mal do inimigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a oração que eu faço neste dia chamado hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Fica na paz. Se crerdes, verás a glória de Deus. Amém?